rodando, vai entrar. Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite aí a todos os amigos, a todos os que nos acompanham nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Hoje a gente vai rodar essa live aqui ao vivo via Facebook. A ideia é a gente ter uma integração, então vamos esperando o pessoal chegar. Mais um minuto dá às 19h30, que é o horário combinado. Estamos aí com a pontualidade britânica da nossa live. Advogado trabalhista, né? O advogado da área empresarial também não deixa de ter essa pontualidade. Estamos aqui os dois. Exatamente. O pessoal está entrando. Bom, como é sempre muito dinâmica as lives, é uma coisa que eu tenho aprendido aí, live por live. Essa aí eu acho que é a quinta já que eu faço. Tem sido uma experiência bem legal. E a cada live a gente aprende um pouco mais a utilizar as ferramentas. Vou começar fazendo então uma apresentaçãozinha pessoal. E na sequência vou passar para a apresentação do Dr. Celso. Tá? Me chamo, para quem não me conhece, só um minutinho. Tá entrando aqui a Roberta, o Igor Bicudo. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Então, como eu estava dizendo, vou começar por uma apresentaçãozinha breve, tá? Me chamo Rodrigo Lopes, aí mais para os seguidores do Dr. Celso, que está com a gente hoje aqui, né? Quem me acompanha nas minhas redes, obviamente, já sabe alguma coisa de mim. Mas eu me chamo Rodrigo Lopes, sou advogado, sou coordenador jurídico numa importante banca aqui em São Paulo, um escritório especializado aí na atuação de negócios, de recuperação de crédito no setor bancário, enfim, no mercado financeiro em geral. Atualmente curso um LLM do mercado financeiro, Direito do Mercado Financeiro e de Capitais pelo INSPER, né, uma instituição bem renomada aí na área de negócios, é uma escola de negócios importante. E, bom, tenho 30 anos, sou casado, tenho uma filhinha de 6 anos, Yasmin. E em setembro do ano passado, através do incentivo de alguns amigos, de alguns familiares, e também por sempre ter desenvolvido alguns trabalhos, alguns projetos sociais importantes, eu fui motivado a iniciar um processo seletivo para sair candidato a vereador por São Paulo, agora em 2020, pelo Partido Novo. O Partido Novo, para quem não sabe, é o único partido que não se utiliza de recursos públicos para fins eleitorais ou políticos, enfim, é um partido todo financiado pelos seus filiados, ou seja, por quem acredita na proposta do partido, o único partido que tem, desde a sua fundação, uma definição muito clara de princípios e valores, tá? Então, eu fiz uma escolha muito criteriosa de um partido para me filiar. Sou uma pessoa comum, que não tem nenhum histórico político na família, e que resolvi aí ter uma atuação mais abrangente no aspecto social, de forma a causar impacto na vida de mais pessoas. Estou na terceira e na última etapa do processo seletivo, né? Esperamos aí que dê tudo certo, temos desenvolvido alguns projetos importantes, mas enfim, hoje a gente está aqui para falar de uma questão que está muito latente juridicamente, que tem impactado muito a vida dos empresários e dos trabalhadores, das pessoas que querem manter os seus empregos.
né? O Dr. Celso é especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, é sócio e coordenador da área trabalhista em uma importante banca, ele vai falar daqui a pouco também. E conhecendo aí um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica, e até mesmo pessoal, eu fiz aí, nós falando mutuamente, ele tem escrito alguma coisa sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, e aí resolvemos falar sobre esse assunto de uma maneira mais aberta, de uma maneira informativa. Então hoje eu já vou aproveitar e vou passar para ele fazer a sua apresentação pessoal, e na sequência eu apresento melhor o tema para vocês. Vai lá, Celso, a bola está com você. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. De início, eu queria agradecer a adesão, as pessoas que estão mandando mensagem. Vejo aqui que a responsabilidade está só aumentando pela qualidade da audiência, extremamente qualificada. Dr. Igor, Bicudo, Roberta de Menezes, Cirlese, doutora Alissa, doutora Silva, agradecer a todo mundo que já mandou mensagem aqui, a todos que estão acompanhando a live. Bom, acho que bastante gente que está conectado já me conhece. Meu nome é Celso, sou advogado especialista em direito do trabalho, tenho 33 anos, estou passando por essa fase de turbulência política, né, uma turbulência muito grande com relação à legislação, uma medida provisória nova todo dia. A gente resolveu fazer essa live para contribuir nesse sentido. Como o Dr. Rodrigo falou, eu tenho o privilégio de coordenar a área trabalhista de uma banca importantíssima aqui de São Paulo. O nome do escritório é BMM, Advocacia Personalizada. E a gente acompanha lá, por atuar com empresários, né? Nossos clientes são empresas de todos os tamanhos, empresários pequenos, médios, grandes empresas. E a gente consegue ver a dificuldade que todos estão tendo nessa fase, né? Uma dificuldade que já vem de antes do período de crise, porque ser empresário no Brasil não é fácil, muita burocracia, a legislação sempre cobrando muito dos empresários, e agora, nesse período, além da legislação complexa, ainda tem essa questão da crise econômica que está atingindo todos os setores, todos os segmentos, todo mundo sofrendo com isso. É isso, Rodrigo. Devolvo para você falar um pouquinho do tema. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela disponibilidade aí de falar sobre o assunto. O assunto realmente tem sido muito latente e dinâmico demais, né? Imagino aí como é que tem sido a vida das pessoas que atuam na área do trabalho, tanto em favor das empresas quanto em favor também dos empregados, que eu tenho certeza que a grande maioria querem se manter empregados quando todo esse momento difícil e ruim, incerto, acabar. Eu tenho conversado com algumas pessoas ontem, inclusive, em um vídeo de divulgação de uma grande amiga que trabalha na área de recursos humanos. Ela trabalha na área de recursos humanos, é gerente de recursos humanos de uma rede de restaurantes, bares e restaurantes. Então, a gente já pode ter aí uma dimensão de quanto a vida dela tem sido difícil. E ela estava falando nesse vídeo, inclusive, sobre a dificuldade que tem sido, em virtude dessa insegurança jurídica e da falta de padrão para as medidas a serem tomadas pelos empresários com relação aos seus colaboradores, dos sistemas, o sistema do Ministério do Trabalho, enfim, todos os sistemas, as ferramentas que os profissionais da área de recursos humanos utilizam para fazer as suspensões de contrato, as demissões que são inevitáveis. Um dia ela comentou comigo que em um dia só ela fez, infelizmente, ainda bem emocionada, 23 demissões. Isso ainda antes da instauração aí, da edição da MP, né? Que veio justamente, no meu ponto de vista, para ajudar os empresários a atravessar essa fase ruim, turbulenta, dar uma condição de manter empregos para quando retornar às suas atividades, retomar a regularidade dos contratos.
E, enfim, inevitavelmente, várias demissões têm ocorrido, né? O nosso assunto hoje é sobre isso, a gente quer falar sobre a redução e sobre a suspensão dos contratos de trabalho. A redução é no aspecto remuneratório, né, no aspecto financeiro, que é proporcional à redução de jornada, de trabalho, enfim, é uma forma que o poder público encontrou através dessa medida provisória para ajudar, de alguma forma, a manter empregos. Na verdade, o espírito dessa medida provisória é esse. E aí, já na sequência disso, nós tivemos aí a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade que tem, dentre vários motivos, né, várias motivações para a medida, especialmente atrapalhar um pouco a efetividade da medida provisória, né? Isso é a minha leitura, é o meu ponto de vista sobre o assunto, mas eu quero dar esse ponto de vista de uma maneira muito mais abrangente, também como cidadão, né? Eu tenho na minha equipe 15 pessoas total, é uma equipe grande, e os donos do escritório têm se esforçado muito para manter empregos, para manter o pessoal trabalhando, ainda que nós tenhamos aí um reflexo, um impacto de redução de receita, enfim, todo mundo está sofrendo muito com isso, e eles têm se esforçado. A verdade é que todo empresário tem se esforçado para manter os seus negócios e para manter os seus colaboradores. Todo empresário sofre muito ao ter que desligar alguém porque sofre o impacto de uma situação que ele não controla, ele não tem controle. Então, é um pouco sobre isso que a gente quer falar. Eu vou passar a bola de novo para o Celso, para ele fazer uma exposição preliminar, né, do assunto, mas a nossa intenção aqui, a nossa ideia é informar, tá? É trazer um pouco de luz a esse assunto que tem sido, de fato, muito dinâmico, que tem deixado o empresário de cabelo em pé e o empregado inseguro, porque não sabe se de um dia para o outro o governo ou algum partido político vai tomar uma atitude e vai atrapalhar a vida dele, vai fazer com que ele perca o emprego. Essa que é a verdade. Vamos lá, Celso, fala um pouco aí do tema em si, né? Depois eu quero explicar para o pessoal que vai nos assistir aí. Eu acho que é importante, a gente está falando para um público bem diverso, bem abrangente, temos aí colegas de profissão, temos diversos advogados que estão acompanhando a nossa live agora, que conseguem entender melhor algum ou outro termo técnico que a gente vai falar. Mas depois eu quero falar um pouco o que é uma MP, o que é uma ADI, para todo mundo entender bem o que a gente quer conversar hoje aqui. Vai lá, a bola é sua. Então, a ideia é a gente efetivamente trazer informação, falar sobre os pontos principais dessa medida provisória, porque muito tem sido divulgado na mídia e efetivamente, obviamente não é uma coisa absoluta, mas às vezes até na sede de passar informação rápida, a gente vê algumas falhas e isso põe muita dúvida na cabeça das pessoas. Eu tenho acompanhado, né, trabalhando em casa também, de forma home office, eu tenho acompanhado os noticiários de vários canais, tenho acompanhado também a publicação de várias medidas provisórias, e eu vejo que sai a publicação, às vezes nem saiu ainda a publicação da medida, tem um projeto e já começa a ser veiculado na mídia alguma informação, e depois não é concretizado, sai a medida falando uma outra coisa, aí gera dúvida. Eu vi nesse período muitas dúvidas de clientes, de amigos, efetivamente nesse sentido, né? Então, a ideia é a gente informar com base efetivamente na legislação que está vigente e nos reflexos que ela sofre, mas que reflexos que são efetivamente também que já foram publicados como uma decisão judicial, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho também. Legal. Só para explicar um pouco para o pessoal que está nos acompanhando, já estamos recebendo aí algumas perguntas, algumas dúvidas, e para não deixar ninguém aí sem
uma resposta imediata, nós vamos separar algumas perguntas para responder mais para o final, só para deixar a nossa conversa mais esclarecedora e, enfim, com uma dinâmica mais coerente. Nós vamos tocar o tema e lá mais para o final nós vamos separar uns 15 minutos para responder algumas perguntas, né? Não tenho noção ainda de quantas perguntas vão surgir, espero que bastante. E aquilo que a gente não conseguir responder, todas as perguntas ficam gravadas na nossa live, e aí depois a gente pode ir respondendo também no Facebook, nas nossas mídias, tá? Então a ideia é que a gente faça essa integração, que o pessoal nos conheça, e tem aí já os nossos canais de comunicação, e o que a gente, infelizmente, não conseguir responder em virtude do tempo até, nós vamos responder aí pessoalmente no Facebook. Fiquem tranquilos que a gente vai conseguir responder isso. Bom, para a gente avançar um pouco, eu já vou explicar o que significa uma medida provisória, né? E também o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Uma medida provisória é uma norma, é uma lei, tá? Editada sempre pelo Executivo, pelo presidente da República, nesse caso, em situações de relevância e urgência. A ideia é criar uma lei para uma situação específica e que demanda uma certa agilidade de uma norma para uma situação específica. E nesse caso, como o doutor Celso vai explicar, especificamente para manter empregos, né? Essa é a ideia, como eu disse anteriormente, o espírito dessa medida provisória, que é a medida provisória 936. Tá? Então, como que funciona? Qual é a dinâmica de uma medida provisória? Ela produz efeitos jurídicos imediatos, mas ela não deixa de passar pelo crivo do Congresso Nacional, ou seja, ainda que ela seja editada pelo Poder Executivo, ainda que o presidente da República edite uma medida provisória, traçando algumas situações, normatizando algumas situações, e nesse caso, volto a dizer, especificamente para manter empregos, isso é submetido ao Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais. Eles vão analisar a proposta de medida provisória, e aí isso pode se tornar uma lei ordinária diante da análise do Congresso, tá? Então, eles analisam a pertinência da MP, que tem um caráter provisório, mas em havendo uma análise da pertinência da matéria, eles transformam isso numa lei ordinária, tá? E só para entender também um pouco a questão, o termo técnico de uma ADI, está aí no nosso título da nossa conversa de hoje. ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. O que isso quer dizer? Toda vez que é proposta uma norma e algumas pessoas com legitimidade, ou seja, algumas pessoas que podem apresentar uma ação direta, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, tem uma finalidade de declarar que uma lei ou uma norma é inconstitucional, ou seja, ela confronta, ela afronta normas da Constituição Federal. Né? Para quem não é do meio jurídico, enfim, para a gente dar uma explicação o mais sucinta, mas sem deixar de ser pedagógica possível, toda lei, toda norma criada, independente da circunstância, como no caso de uma medida provisória, que ela tem um caráter de emergência, um caráter provisório, mas sempre envolvendo uma emergência, uma situação que tem que ser ágil, a edição de uma norma, ela tem que se adequar, ela tem que respeitar a Constituição Federal, normas da Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior do Estado, é a lei maior do Brasil, do país. Então, todas as normas propostas, todas as leis propostas pelo Legislativo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, ele tem que se adequar, ele tem que se ajustar às previsões da Constituição Federal.
tá? Então, uma ação direta de inconstitucionalidade visa anular alguma norma ou algum artigo, né? A medida provisória em si, ela é composta por vários artigos. Então, ela pode ser proposta para anular um ou outro artigo, ou a lei inteira, se for considerado o tema inteiro inconstitucional, mas a ideia é essa, é uma ferramenta para discutir a constitucionalidade da lei. Tá? Então, essa é só uma forma que nós traçamos aí de explicar um pouco de uma maneira mais clara possível o que se refere uma MP, por exemplo, que é a MP 936 que a gente vai discutir, que o doutor Celso vai abordar de uma maneira mais técnica, por ser um assunto que ele domina, e uma ADI, tá? Que é a ADI 6363. Foi uma medida de inconstitucionalidade, suscitando inconstitucionalidade, que visa aí justamente criar alguns entraves para a prática da MP. Celso, a gente está com 19 minutos rodando já, a coisa passa muito rápido aqui. Eu já vou passar a bola para você falar um pouco de como tem sido atuar com isso, como tem sido para explicar para os empresários e também para os trabalhadores, né? A dinâmica disso tudo, tá? Só antes de passar a palavra para você, eu queria deixar um recado. No final da live, quem ficar com a gente até o final da live, a gente tem uma surpresa, tá? Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem a gente até o final. Nós preparamos aqui uma surpresa para vocês. Acho que todo mundo vai gostar. Mas para saber como vai funcionar isso, até para saber como que a gente vai operacionalizar isso, eu estou com o time aqui, eu estou com um ponto aqui, tá, gente? Estou com o pessoal que está nos bastidores ajudando a gente com a transmissão disso aqui, acompanhando vocês também para ver se a gente não está deixando passar nada. Enfim, a gente vai entender como é que vamos operacionalizar isso até o final e no fim eu falo como é que vai funcionar, tá? Celso, a bola está com você. Explica para a gente o que é a MP 936 e o que é a ADI 6363. Obrigado, Rodrigo. Bom, para ficar de forma simples e bem didática, eu vou dar uma visão geral para vocês de como tudo começou a acontecer, né? Em meados de março desse ano, já começou uma grande movimentação, pessoas falando da pandemia, do coronavírus, e isso foi se tornando cada vez mais importante, até que chegou o momento de ser só esse assunto está sendo veiculado praticamente quase que 100% em rede social, mídia, independente do formato. Bom, vendo a gravidade da questão, o governo federal e os governos estaduais e municipais já começaram a tomar algumas medidas. Na segunda quinzena de março, especificamente no dia 20 de março, foi publicado um decreto legislativo que efetivamente reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no país. Tá? Esse é o marco inicial para toda a legislação que vem posterior a essa. Esse decreto, ele institui esse estado de calamidade pública por causa da importância do reflexo do coronavírus em todos os setores. Não só questão de saúde, mas também questão de economia. Depois disso, foi editada a Lei 13979, que fala das práticas e das situações que iam ser adotadas para o combate, né, à propagação do coronavírus. Isso foi acontecendo, teve legislação sobre o tema, igual essa, que é uma lei, só que é tudo muito dinâmico, tudo acontece muito rápido, né, o vírus se propaga com uma velocidade imensa. Então, as empresas começaram a ver um reflexo disso muito grande. Teve um decreto estadual que encerrou as atividades, pediu para ser encerrada, decretou encerramento das atividades de bares, restaurantes, de comércio de rua. Então, começou a vir assim, um reflexo absurdo na questão econômica, e óbvio que isso ia refletir nas empresas e nos empregados, né? E para combater esse reflexo financeiro, né, econômico, foram editadas algumas medidas provisórias, que é o que o Dr. Rodrigo já explicou, com a finalidade de tentar reduzir esse impacto, né? A primeira medida com conteúdo trabalhista, que efetivamente veio de encontro com a condição dos trabalhadores, foi a MP 927, né?
ela tinha um texto inicial que falava quase que integralmente só de possibilidades de interrupção do contrato de trabalho, que é quando o contrato é paralisado, mas existe pagamento de salário, como, por exemplo, antecipação de férias, confecção de banco de horas, enfim. Não é o tema da live de hoje, mas só para entender como que funcionou cronologicamente. E essa medida provisória, ela teve um artigo que foi muito questionado, que era um artigo da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, que era efetivamente o anseio de todos os empresários, tá? Porque o que é a suspensão? Suspensão é aquele momento que o trabalhador fica em casa, mas não recebe salário também. O contrato fica suspenso, tá? E essa medida provisória 927, ela veio com a possibilidade de aplicar essa suspensão, mas através do programa de qualificação profissional. Não veio tão expressamente a possibilidade de suspensão. Isso foi questionado, deu uma polêmica imensa, políticos comentando, independente do partido, todos falando. Na sequência, um dia depois da publicação da MP 927, veio a MP 928 e tirou da MP 927 esse artigo, que era o artigo 18, que falava da suspensão. Enfim, a MP 927 ajudou, trouxe algumas situações, algumas possibilidades de flexibilização da legislação trabalhista, mas ainda não era o suficiente. O anseio, efetivamente, dos empresários, com a finalidade de manter as empresas e os empregos, era a possibilidade de suspensão ou redução proporcional do salário e jornada. Então veio a fatídica MP 936 de 2020, que, na verdade, o que essa MP fez? Ela criou, na verdade, um programa, que é o Programa Emergencial de Emprego e Renda, né? Ele é um programa de emergência que tem a finalidade de criar um benefício, que é o benefício emergencial, e instituir a possibilidade da suspensão contratual e da redução proporcional do salário e da jornada, né? Então, essa MP, ela começa explicando os motivos dela, por que ela existiu, e a primeira coisa que ela faz é criar o benefício, né? Ela cria o benefício que vai ser pago àquele empregado que aderir ao programa em várias situações. O pagamento vai ser de forma escalonada, dependendo do tipo de programa que a empresa optar e o empregado aderir, tá? Entre quais são esses programas, né? Primeiro vamos falar um pouquinho da questão da redução. A redução da jornada de trabalho e salário, ela já existe previsão legal na CLT, tá? É o artigo 617, parágrafo 3º, se eu não me engano, da CLT. E ele já 611, parágrafo 3º, ele já fala da possibilidade dessa redução, só que exclusivamente através de acordo ou convenção coletiva. Então, existe a previsão legal para redução de salário e de jornada, mas através de acordo coletivo. Então, assim, não é uma invenção, ninguém tirou isso do nada. A possibilidade já existe, já está na lei, só que através de norma coletiva. Qual que foi a ideia da medida provisória? Facilitar a aplicação desse tipo de contrato. Porque nesse momento, como eu disse, é tudo muito dinâmico. Se você ficar dependendo, às vezes, da burocracia do sindicato, ou até mesmo de negociação, você pode perder o time e você vai ver o seu fluxo de caixa diminuir, você vai ver sua empresa ir embora e perder a possibilidade de sobreviver e de manter empregos. Então, o que a MP fala? Ela traz uma situação muito pontual de possibilidade de redução de salário e de jornada, tá? Isso tem que ser proporcional. Para você reduzir o salário, você também tem que reduzir a jornada de trabalho. Como que a MP fala que isso pode ser feito? Ela fala que pode reduzir em 25%, 50% ou 70% o salário e a jornada. É claro que isso não é de forma absoluta, tem alguns critérios que têm que ser respeitados e a própria medida provisória deixa bem claro quais são esses critérios. Por exemplo, a redução de 25% pode ser aplicada para qualquer empregado da empresa, independente do que ele receba de salário, tá? E isso pode ser feito através de acordo individual. Essa é a grande novidade e esse é o grande ponto que está sendo questionado, inclusive na ADI, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque, como eu disse, a lei já existia,
a possibilidade de redução já existia, mas por acordo coletivo, que é aquele que é feito junto com a anuência do sindicato. E a MP trouxe a possibilidade de fazer esses acordos de redução de forma individual, direto entre a empresa e o empregado. Então, isso pode ser feito em 25% dessa forma. 50% e 70% também é possível se fazer de forma individual, direto entre empresa e empregado, mas apenas para aqueles empregados que recebam, no máximo, até 3 salários mínimos, ou para aqueles que recebam salário superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social e tenham um curso superior. Primeira pergunta que vai aparecer, tá, mas e as pessoas que estão aí nesse salário intermediário, acima de 3 salários e abaixo de 2 vezes o teto do RGPS? Para essas pessoas, redução de 50% e 70% só através de norma coletiva. A própria MP é clara. A MP, ela vem para trazer uma possibilidade de acordo individual, mas em momento algum ela exclui da relação o sindicato. Tá? Em momento algum ela esvazia o sindicato, ou fala que o sindicato não tem mais importância. Esse não é o objetivo da MP. O objetivo da MP é efetivamente facilitar para alguns segmentos e para quem tem efetivamente necessidade de agilidade. Isso é com relação à redução. Com relação à suspensão, ela pode ser feita de forma total, que é aquela suspensão que vai acontecer, que a empresa não vai pagar nada de salário para o empregado, com exceção aos benefícios assistenciais, tá? O que são esses benefícios assistenciais? Vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, qualquer benefício assistencial que já tenha no contrato de trabalho, por força de norma coletiva, ou que seja mesmo concedido por mera liberalidade do empregador. Então, os benefícios têm que ser mantidos, mas o salário não é pago. Tem 2 possibilidades da suspensão ocorrer. Para empresas que tiveram faturamento bruto anual em 2019 até 4,8 milhões de reais, a suspensão é dessa forma, é total. É feita a suspensão e a empresa não precisa pagar nada. Tá? Para empresas que tiveram faturamento bruto superior a 4,8 milhões, essa suspensão ela vai ser feita, uma suspensão total também, só que a empresa tem obrigação de pagar uma ajuda compensatória. Esse nome também foi instituído pela MP. É uma ajuda pecuniária que vai ser paga para o empregado no importe de 30% do valor do salário e ela não tem natureza salarial. Tá? E essa diferença? Tanto na suspensão quanto na redução, a diferença do que o empregado vai deixar de receber, ele vai ter uma compensação do governo, que é o benefício emergencial, que também foi criado pela medida. Esse benefício vai ser pago ao empregado direto pelo Ministério da Economia, ele não é vinculado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, então ele não é seguro-desemprego que vai receber, é um benefício específico, mas a base de cálculo desse benefício é o seguro-desemprego. Então, como que vai funcionar o pagamento desse benefício? Houve redução de 50% da jornada e do salário. A empresa vai pagar 50% do salário. Natureza salarial, todos os reflexos, tudo bonitinho de 50%. O empregado teve a redução do salário de 50%. Ele vai receber o benefício emergencial do governo, considerando o cálculo do seguro-desemprego que ele receberia se fosse demitido. 50% desse valor. Então, vai fazer o cálculo do seguro-desemprego. Vamos imaginar que o seguro-desemprego que ele tivesse direito a receber fosse o teto, que, se eu não me engano, hoje está na casa de R$ 1.183. Ele ia receber 50% desse valor. Ou seja, 50% do salário e mais 50% do teto do seguro-desemprego, que é o que foi calculado para ele receber, de benefício emergencial. De todas as formas que você verificar, efetivamente, dependendo do salário que a pessoa recebe, do salário do que o empregado recebe, ele vai ter uma pequena perda. Só que não vai ser tão contundente essa perda, porque o benefício emergencial vai ajudar muito complementando o salário que a empresa já está pagando. No caso da suspensão, se a empresa tiver que pagar a ajuda compensatória, o benefício emergencial vai ser de 70% do valor
da mesma coisa do seguro-desemprego. Se não tiver que pagar, vai ser 100% do valor que ele recebia de seguro-desemprego, tá? Isso é, de forma bem resumida, tentei ser bem claro nos princípios, na questão principal da medida provisória. E a ADI, né? Vamos agora falar um pouco da ADI, que é a Ação Direta de Constitucionalidade. Essa medida provisória, ela foi publicada dia 1º de abril. No dia 2, um partido político... Queria que fosse mentira. Poderia ser mentira a distribuição da ADI, né? Enfim. Não tem problema nenhum em falar, o processo é público, o partido é o rei de sustentabilidade, ele ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade. E qual que é o objetivo dessa ação? Esse partido político, ele quer que o STF julgue essa medida inconstitucional em todos os pontos que ela fala da possibilidade de realizar a redução ou a suspensão através de acordo individual. Ou seja, o que ele quer fazer é efetivamente extinguir a medida. Porque a previsão de fazer a redução e a suspensão através de acordo coletivo já está na lei, não precisava de medida provisória para isso, né? E a ação direta, a ADI fala exatamente isso. Ela pede para que o Poder Judiciário, né, que o STF, que é a nossa Corte Suprema, julgue inconstitucional todos os termos que estão na MP que falam em possibilidade de acordo individual. Essa MP foi distribuída no dia 2 de abril, no dia 6, ela tinha um pedido de tutela antecipada, foi distribuída para o ministro Ricardo Lewandowski, e ele já decidiu a tutela. Como já não bastasse a complexidade da própria MP, que ela traz essas medidas, mas ela traz uma série de obrigações acessórias que os empresários têm que cumprir, como informar o sindicato, informar o Ministério da Economia. A decisão do Ricardo Lewandowski veio, assim, bateu de frente com a MP, gerou, assim, uma insegurança jurídica enorme, e quem sou eu para discutir a decisão do ministro do STF? Mas, assim, tecnicamente, eu tive conversando com professores, com doutrinadores da Justiça do Trabalho, e tecnicamente, efetivamente, a decisão não foi muito legal, né? Ela veio cheio de lacunas, ela veio falando da necessidade do sindicato intervir, entendeu? Então, ela trouxe mais insegurança jurídica ainda, porque numa primeira leitura da decisão dele da tutela, você já podia extrair dessa decisão que não ia mais poder fazer o acordo individual. Que todo o acordo, ele até poderia ser feito, mas ia depender da chancela do sindicato. Então, ia perder efetividade, não ia ter mais objeto a MP. Nesse sentido, vendo essa dificuldade, a AGU opôs o embargo de declaração, que é um tipo de, para as pessoas entenderem, é um tipo de recurso que pede para o juiz que deu a sentença esclarecer alguns pontos que ficaram obscuros. E nessa decisão, tivemos aí muita obscuridade, e já saiu também a decisão desses embargos. A decisão deu uma acalmada no mundo jurídico, né? Ela efetivamente trouxe o esclarecimento de alguns pontos que não estavam muito claros, como, por exemplo, a questão de prazo para enviar para o sindicato os aditivos, mas o mais importante da decisão dos embargos foi que o Ricardo Lewandowski deixou claro que está vigente a MP em todos os seus termos, né? E ele explica na decisão dos embargos que o objetivo dele, na verdade, foi falar especificamente de um ponto da medida provisória que fala da obrigatoriedade que o empresário tem de informar o sindicato que foi feito o aditivo contratual para suspender ou para reduzir a jornada no contrato de trabalho. Que assim, só para vocês entenderem como funciona. A própria MP fala que da data que você faz o aditivo, né, que o empregado adere ao projeto, você tem 10 dias para poder informar o Ministério da Economia e o sindicato. Quando você fala de informar o Ministério da Economia, se o empresário não fizesse isso, ia ter punição. Ele ia ter que pagar o salário integral do período, ia perder a validade, o aditivo contratual.
Mas quando você fala em avisar o sindicato, não tinha nenhuma penalidade. E o ministro Ricardo Lewandowski falou que não teria a essência da lei, né, que a essência ali do presidente, na hora que for fazer a CMP, não poderia ser de esvaziar o sindicato, ou de tirar a importância do sindicato. Que o sindicato não poderia ser um mero arquivador dos documentos gerados pela empresa, nesse caso, os aditivos contratuais. Então, ele vem mencionando que essa informação que é feita para o sindicato tem que gerar algum efeito.